Nós vamos ler o texto, vou fazer uma introdução e depois nós vamos comentar o texto. Vamos ler primeiramente os 5 primeiros versículos de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, nós vamos ler a princípio os 5 primeiros versículos. Os irmãos acharam? Melhora só um pouquinho o retorno aqui para mim, Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Senhor Deus, nós estamos aqui no início desta sequência de estudos no Evangelho de João. O Senhor sabe que há 5 ou 6 anos o nosso propósito tem sido esse: apresentar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor, do modo e da forma mais clara possível, para que o Teu povo conheça o que há nas Escrituras. E nós estamos, ó Deus, encerrando esse projeto no Evangelho de João. Eu peço a Ti que nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê orientação, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para tudo o que temos diante de nós. E que o Teu nome santo seja engrandecido como tem sido ao longo desse tempo todo. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse antes de nós entrarmos já no comentário dos 5 primeiros versículos desse texto que lemos, do capítulo 1, eu quero fazer uma rápida introdução. Os irmãos vão de convir comigo que o Evangelho de João é tido como um dos principais evangelhos, se não o principal dos evangelhos. Há quem diga que o Evangelho de João foi, ao longo da história, o evangelho melhor e mais disponibilizado para as nações do mundo ao longo dos anos. Estima-se que foram impressos em torno de 2 bilhões de exemplares deste evangelho ao longo da história. E por essa razão, especialistas estudiosos dizem que é de longe, sim, o evangelho mais disponibilizado, ou melhor, disponibilizado às pessoas ao longo do tempo. E quando nós vamos ler o Evangelho de João, nós precisamos partir do princípio que o evangelista usa um viés apologético. Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, que apresentam-nos as obras de Jesus Cristo, seus milagres, os seus feitos, culminando na sua morte e na sua ressurreição, o evangelista João, ele procura defender a questão da deidade de Jesus Cristo. É por essa razão que o foco do evangelista é mostrar como Jesus era, sim e de fato, Deus. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos que usar este óculos, o óculos apologético. João está fazendo uma defesa da pessoa divina de Jesus Cristo. E não apenas isso, ele está combatendo também uma outra heresia vigente naqueles dias, e eu vou mencionar esta heresia também ainda hoje, que era uma heresia voltada para a questão do profeta João Batista. Havia uma heresia que supervalorizava o profeta João Batista, a ponto de colocá-lo num lugar equiparado ao de Cristo. Então João escreve já no primeiro capítulo uma defesa em relação a isso. E em seguida
passa a nos mostrar como Jesus Cristo é de fato Deus, como Deus Pai é Deus. Estudiosos geralmente correlacionam os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento aos 4 animais que foram vistos por João e que estavam no meio e ao redor do trono. Se você ler Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7, nós não vamos ler para a gente conseguir avançar o máximo possível hoje, mas deixe registrado aí. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7. Repetindo, estudiosos correlacionam a figura dos 4 animais que estão neste texto e que foram vistos entre e ao redor do trono, como sendo representações dos 4 evangelhos. Por exemplo, o animal semelhante. Vejam que há uma semelhança e não uma igualdade. João não diz que eles eram leões ou que eles eram bezerros, mas diz que eram semelhantes a isso. E por que razão João faz isso? Por causa do desafio que ele teve de traduzir o infinito a partir do finito. Os irmãos sabem que o grande desafio dentro da revelação bíblica é justamente usar elementos finitos para trazer ao conhecimento do homem elementos infinitos. E esse é um desafio humanamente insuperável. É por essa razão que a Bíblia nos apresenta tantas símiles. Símiles ou símile é um recurso hermenêutico que procura traduzir por meio de uma revelação algo infinito a partir de representações finitas. Por meio da símile, já que não é possível nós traduzirmos exatamente o que há em Deus, o que há no céu, por exemplo, então usa-se semelhanças, símiles. É semelhante a, é parecido com. Então, o animal semelhante a um leão seria uma referência ao Evangelho de Mateus. O animal semelhante ao bezerro, uma referência ao Evangelho de Marcos. Aquele com o rosto como que de um homem, uma referência ao Evangelho de Lucas. E aquele animal semelhante a uma águia, uma referência ao Evangelho de João. A figura do animal que é semelhante a um leão faz alusão à questão da majestade de Cristo. Alude à questão da sua ascendência real. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que se apega tanto à questão genealógica, ele procura nos mostrar que Cristo é da descendência de Davi. Para mostrar que sim, ele tinha o direito e a autoridade de ser rei. Assim como Mateus também mostra que Cristo tinha uma ascendência em Abraão, para mostrar que Cristo era detentor das promessas de Deus, também feitas a esse patriarca. O bezerro que é uma referência ao Evangelho de Marcos, destaca a questão do ministério servil de Jesus Cristo. Pois ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O rosto como que de homem, que faz alusão ao Evangelho de Lucas, dá ênfase à questão da plena, não parcial, mas plena humanidade de Jesus Cristo. Ele era 100% homem e 100% Deus. E eu já disse aqui, se não me engano, na última escola ou na escola dominical retrasada, que nós temos aqui, no que tange a questão da dupla natureza de Cristo, um ponto de difícil entendimento. A nossa mente não consegue abraçar essa informação da forma necessária. Mas o fato é que Cristo tinha uma dupla natureza. E, finalmente, nós temos aquele animal que é visto como tendo uma aparência de
de águia. E este animal faz alusão à divindade de Jesus Cristo, ou seja, ao fato dele ser plenamente Deus. Comparado a todos os demais evangelistas, o olhar de João sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele foi muito além das suas obras. Como eu disse bem no comecinho da minha fala. Os 3 primeiros evangelistas focam nas obras da pessoa do Filho de Deus. Apresentam-nos os seus milagres, os seus ensinos, os seus poderosos e potentosos feitos. Mas quando chegamos no Evangelho de João, sua preocupação se dá em apresentar Jesus na qualidade de Deus pleno. Na qualidade de alguém que é 100% Deus, assim como o Pai também é Deus. Então a narrativa de João, ela nos apresenta de forma clara, inequívoca, a questão da natureza divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enaltecendo, por exemplo, atributos que são peculiares de Deus. E quando eu falo de atributos peculiares de Deus, eu estou falando daqueles atributos que Deus não comunica. O que são os atributos que Deus comunica? Vontade, verdade, bondade, amor, misericórdia, fidelidade. São atributos que Deus comunica com o homem. É óbvio que o homem tem estes atributos numa escala muito inferior. Deus os detém de forma absoluta. Nós os temos de forma precária, mas temos. Mas quando eu falo que João nos apresenta atributos que Deus não comunica, eu estou falando, por exemplo, de atributos como a pré-existência. O que é a pré-existência de Cristo? É um atributo que o coloca antes mesmo de toda a sua criação. É o atributo que mostra que Cristo está antes daquilo que ele fez. Ele antecede todas as coisas que ele criou. Ele é eterno. A pré-existência de Cristo está associada à sua eternidade. E a eternidade, eu concordo que é um atributo difícil da gente compreender. Porque a gente está dentro do tempo. E estando dentro do tempo, é mais fácil para a gente compreendê-lo. Mas a eternidade está fora e além e antes do tempo. Então nós temos uma dificuldade natural em compreender a eternidade como sendo uma espécie de tempo. É por essa razão, quando você vai estudar teologicamente a eternidade, fica mais fácil entendê-la como um atributo, não como uma espécie de tempo, porque aí a nossa mente entra em parafusos. Mas o fato é que João apresenta a pré-existência de Cristo, mostrando que ele é Deus desde a eternidade. Ele já era e é, e sempre foi Deus, antes mesmo dele criar todas as coisas. Outro atributo, por exemplo, que nós temos aqui no Evangelho de João, e que é um atributo particularmente exclusivo de Deus, é a onisciência. O fato de Deus saber de todas as coisas. O prefixo oni significa tudo. E ciência, conhecimento. Então, onisciência é o conhecimento de tudo. Um atributo particular e exclusivo de Deus. Além disso, João nos apresenta o atributo da independência. Deus é independente de todas as coisas e de tudo o que ele fez. Traduzindo para um linguajar mais acessível a todos nós, Deus não tem de pedir bênção para ninguém. Ele decide por si mesmo. E ele faz por si mesmo. Fazendo uso da sua vontade, que a Bíblia mostra que é uma vontade soberana. Ou seja, uma vontade que sobrepõe todas as vontades. Uma vontade que está acima de qualquer vontade. Eu estava lendo um texto de Barclay, quando ele fala sobre o Evangelho de João, e ele faz algo que eu julgo interessante. Ele estabelece algumas das particularidades deste evangelho. Coloca ele não em contraste, mas lado a lado com os demais evangelhos. Ele diz o seguinte,
que, em se tratando das questões particulares do Evangelho de João, o quarto evangelho não menciona, por exemplo, o nascimento de Jesus, não menciona seu batismo, não menciona suas tentações, não nos diz nada a respeito da última ceia, nada a respeito do Getsêmani, nada a respeito da ascensão. Não diz uma só palavra a respeito da cura de pessoas possessas por demônios ou espíritos imundos ou malignos. E o que possivelmente resulta mais surpreendente, não contém nenhuma parábola. Nenhuma dessas histórias que Jesus contou e que formam uma parte de valor inapreciável nos outros 3 evangelhos. Então, são apenas algumas particularidades do Evangelho de João que esse comentarista, Barclay, ele pontua. É claro que, além destas diferenças, nós poderíamos passar os outros 50 minutos deste ensino falando de outras diferenças, além destas pontuadas. Só que, como o intuito nosso não é focar nessas diferenças, e não é nos atermos apenas aqui na questão introdutória, então a gente vai avançar. Mas existem, além destas, muitas outras diferenças, mas a gente não vai se estender. Em relação à data, é bem provável que o Evangelho de João tenha sido escrito bem ao final do 1º século, bem ali próximo do ano 100 depois de Cristo, quando o evangelista João já era idoso, bem idoso. Ele já tinha, inclusive, ido para a ilha de Patmos, porque quando ele foi exilado em Patmos, ele o foi no ano 96 depois de Cristo. Quando ele escreve o Evangelho de João, era o ano 100 depois de Cristo. Mateus já havia sido escrito, Marcos já havia sido escrito, Lucas já havia sido escrito. E os 3 evangelhos já circulavam na igreja, ou entre as igrejas, há mais de 20 anos. Então, João entende que havia uma parte a ser pontuada que não foi devidamente pontuada nos 3 evangelhos já em circulação. Então, a data provável é do ano 100. Em relação à autoria, é quase que indiscutível que o autor do evangelho tenha sido exatamente o apóstolo João. Não confunda o apóstolo João, escritor do evangelho, com João Batista. João Batista não escreveu nenhum livro, nenhuma carta, nenhuma epístola. Nós estamos falando que o autor do Evangelho de João é o apóstolo João. A Bíblia nos mostra um pouco da biografia de João. Quem era o pai de João? Quem dos irmãos pode lembrar e responder? Nós já estudamos isso em Mateus. Zebedeu. Ele tinha um irmão. Qual era o nome do irmão de João? Tiago. Os 2 eram filhos de Zebedeu, Tiago e João. E eles tinham... Oi? Calma que nós vamos chegar lá. E eles tinham um ofício voltado para a pesca. O Zebedeu, que era pai de João e Tiago, era um empresário do ramo. E pelo que nos parece, muito bem sucedido, porque tinha empregados, funcionários a seu serviço. E dentre os funcionários estavam seus filhos. Quem se lembra o nome da mãe de João? Eu falei sobre ela quando mencionei em Mateus aquele episódio em que a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus um lugar especial para eles lá no reino. Um à direita e outro à esquerda. Qual era o nome dessa mulher? Salomé. O que Salomé era de Maria, mãe de Jesus? Provavelmente, falei sobre isso também. Irmã. Ok? Então, João e Tiago eram o que de Jesus? Primos. Ok? Então, essa Salomé era irmã, provavelmente, há grandes chances dela ter sido irmã da mãe de Jesus, ou seja, irmã de Maria. Esses 2 foram chamados pessoalmente por Jesus para o ministério, não da pesca de peixes, mas para o ministério da pesca de
homens, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Agora, esse João que a gente percebe nas três epístolas que ele escreve, primeira, segunda e terceira epístola de João, esse apóstolo tão amável que se dirige à sua audiência dizendo filhinhos, não é o mesmo apóstolo do começo. Porque o apóstolo do começo tinha um temperamento violento. O apóstolo João, lá no início do seu ministério com Jesus, da sua caminhada com Cristo, ele demonstrou, ele e o seu irmão Tiago, eles demonstraram ter um temperamento muito turbulento e muito forte. Eles eram, como eu sempre gosto de ilustrar, carne de pescoço, gente de difícil lida, de difícil trato. Não foi à toa que Jesus, quando se referiu a eles lá no princípio da jornada, os chamou de Boanerges. E o que significa Boanerges? O Gerson falou aqui, só que ninguém escutou, ainda bem. Filhos do trovão. Isso por causa do temperamento dos dois. Eles eram também intolerantes e exclusivistas. Marcos 9, 38, vamos só ler esse texto aqui. A gente geralmente não lê passagem paralela por causa do tempo, mas só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer aqui acerca do temperamento dos dois. Eles eram intolerantes e exclusivistas. Marcos capítulo 9, versículo 38, olha só o que o texto diz. Assim sendo, 9, 38. Contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-los, pois afinal ele não era um dos nossos. Um temperamento exclusivista, melhor dizendo. E Jesus Cristo deu uma resposta pronta a João, dizendo, não o impeçais. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. É como se João dissesse, eles não são do nosso time. Eles não são da nossa equipe. Que audácia é essa de falar em teu nome? Nós tentamos impedi-los para que eles não pudessem fazer o que estavam fazendo. E aí Jesus traz esse ensino. Quem não é contra nós está a nosso favor. Ninguém que fala em meu nome vai falar mal de mim na sequência. Deixe esse pessoal seguir com a vida deles e com o que eles estão fazendo. O temperamento de Tiago e João, especificamente João, era tão violento que eles não titubearam em sugerir a Jesus para orar para que viesse do céu um fogo para consumir uma aldeia samaritana. O senhor quer que a gente peça a Deus para mandar fogo nesse povo samaritano? Está lá em Lucas 9, 54. Quem tem um temperamento fácil não sugere esse tipo de coisa. Além de tudo, eles eram muito ambiciosos. E aí nós temos o episódio em que a mãe deles, a pedido deles, coloca diante de Jesus a possibilidade dele elegê-los, um para estar à sua direita no seu reino, o outro para estar à sua esquerda. Apesar das falhas de João e das falhas de Tiago, especificamente falando de João, no seu evangelho, no capítulo 21, versículo 20, ele diz que Jesus o amava. E eu diria que Jesus é especialista em nos amar, apesar de nós. E eu não quero falar muito sobre isso, porque não dá tempo. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ama apesar de nós. O que eu quero dizer com isso? O nosso Deus nos ama apesar de sermos quem nós somos. Falhos, violentos, orgulhosos, ambiciosos, ignorantes, de dura serviço. Mas o amor de Deus ultrapassa tudo isso.
João é uma prova de que o amor de Deus, ele existe apesar das pessoas. João era esta pessoa inadequada no início do ministério. Mas ele perseverou em Jesus e o seu temperamento foi trabalhado por Deus. Por isso que ao final da sua vida, quando ele escreve as 3 epístolas que levam o seu nome, ele já tinha um temperamento amável. Filhinhos, amados. Porque ele aprendeu a lição. João se tornou também um dos principais apóstolos do colégio apostólico, tido por todos, inclusive pelo apóstolo Paulo, como sendo uma das colunas da igreja. E além do evangelho, e além das 3 epístolas que mencionei, que levam o seu nome, João também escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega, traduzida para o português é revelação. Na Bíblia americana, no idioma inglês, Apocalipse não aparece Apocalipse, aparece Revelation. Porque Apocalipse é revelação e foi escrito por João. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto. Depois daí partiremos para os primeiros versos que nós lemos. Quando João escreveu o seu evangelho, a igreja já não era como era lá no princípio. A igreja agora era quase que majoritariamente composta por gentios. A igreja do início era uma igreja quase que majoritariamente judaica. Mas décadas depois, quando João escreve o evangelho, o quadro da igreja era diferente. O público da igreja era diferente. Quase que, em sua maioria, a igreja era composta por gentios. Pessoas que vieram de uma tradição e uma linhagem que não era judaica. Então, considerando que boa parte dos que compunham a igreja vinham do mundo gentílico, João estrategicamente procura escrever de forma a atingir os gentios no seu repertório, no seu conhecimento, na sua cultura, naquilo que eles sabiam. Porque se João tivesse usado as estratégias dos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que se dirigem quase que completamente a uma audiência judaica, João não teria sucesso no seu livro ou no seu texto. Então, por essa razão, ele procura trazer toda a verdade de Deus para o conhecimento dos gentios, usando o repertório dos gentios. Então ele precisava achar uma forma de trazer a verdade de Deus a uma cultura helênica. Os irmãos sabem, porque já estudamos aqui, quarta-feira, escola dominical, em N situações, que o Império Grego, ele quando dominou o mundo, ele implementou uma cultura grega. E esse processo de transferência de cultura é chamado de helenização. O mundo foi helenizado durante o governo do Império Romano, na pessoa de Alexandre o Grande. E uma das coisas que o Império Grego melhor difundiu na terra foi o conhecimento, por meio da filosofia. Filosofia, filos, amigo, sofia, sabedoria. Amigos da sabedoria. Então eles difundiram a sabedoria, abriram escolas voltadas para a filosofia. Quando Paulo chega em Atenas, os irmãos sabem que ele se desloca a um lugar chamado Areópago, que era um lugar de reunião dos principais pensadores epicureus e estoicos, que eram 2 correntes filosóficas gregas. Justamente para mostrar que já nos dias de Cristo, principalmente nos dias de Paulo, o conhecimento grego estava completamente difundido, enraizado na cabeça das pessoas. Então o desafio de João era trazer a verdade do Evangelho à cabeça de um mundo helenizado. Entenderam a estratégia de João? Ao escrever o Evangelho, ele não vai usar jargões judaicos. Ele não vai tentar usar uma linha de raciocínio que era melhor assimilada por quem era judeu. Ele vai usar uma linha de raciocínio, vai usar termos, palavras que cabiam no mundo.
gentílico, na cabeça dos gentios. Então, essa perspectiva do contexto que está por trás do texto do Evangelho de João justifica por que João inicia o seu Evangelho da forma como inicia. E ele já aborda de cara, sem introdução e sem rodeios, duas questões que delineavam o pensamento grego. A primeira questão era a questão do conceito do logos. A segunda questão era a questão em torno do conceito dos dois mundos. E mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O segundo motivo que levou João a escrever o Evangelho foi a necessidade de combater determinadas heresias que estavam vigentes naquele tempo, naqueles dias. Havia, por exemplo, como eu disse lá bem no início do nosso estudo de hoje, um grupo de pessoas que supervalorizavam a figura e o ministério do profeta João Batista. Isso está claro lá em Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos também aqui na quarta-feira, capítulos 1 a 7, onde Paulo se encontra com um grupo de 12 homens. E a pergunta é, eles eram discípulos de quem? João Batista. Eles não conheciam o Espírito Santo. Não conheciam o batismo no Espírito Santo. Só conheciam o profeta João Batista e o batismo de João Batista. Não conheciam, apesar de estarem à margem da igreja, eles não conheciam o que a igreja conhecia. Porque havia, sim, um grupo de pessoas que supervalorizavam o ministério de João Batista e estas pessoas o seguiam. Em seu evangelho, o que João faz? Ele procura mostrar que o lugar de supremacia não era de João Batista. Ele sequer poderia se equiparar ao Filho de Deus, em termos de significado e importância. João Batista estava abaixo de Cristo. Ele estava aquém de Cristo. Toda a supremacia era única e exclusivamente de Jesus Cristo. O próprio João Batista, nós veremos daqui a pouco, se o tempo nos permitir, ele nunca se colocou igual ou superior a Jesus, mas sempre abaixo dele. Sempre aquém dele. Quando o evangelista João, por meio da narrativa, ele coloca João Batista, o profeta, abaixo de Jesus, ele o faz, preste atenção nisso, ele o faz não para diminuir a figura ou a importância de João Batista, mas para colocar Jesus no seu devido lugar de supremacia. Entendido isso, meus irmãos? Ele não coloca João Batista abaixo de Cristo para diminuí-lo, para desprezá-lo, para colocá-lo num lugar de insignificância, mas para mostrar que Jesus, ou João Batista em relação a Jesus, era inferior e, portanto, Jesus era superior a João Batista e estava numa posição de supremacia. Outra heresia que havia naqueles dias, que nós já estudamos aqui tão largamente, nas quartas-feiras, nas escolas dominicais aqui na congregação, era o gnosticismo. E ele escreve o Evangelho também para dar golpes violentíssimos contra esta filosofia. A filosofia gnóstica. Gnosis é saber. Tá? Gnosis é saber. O gnosticismo, ele defendia, em síntese, porque o gnosticismo ele tinha um pensamento muito extenso, mas em síntese, o gnosticismo defendia um dualismo. Ele dizia que há o espírito que é bom e, contrapondo-se a ele, há uma matéria que é má. Uma corrente gnóstica dizia, considerando que o espírito é bom, a matéria é má, vamos destruir a nossa matéria, para que o nosso espírito cresça, evolua e se emancipe.
Outra corrente gnóstica dizia, não, considerando que a nossa carne ou matéria é má, o nosso espírito é bom, vamos destruir a nossa carne, só que não privando-a dos prazeres, mas afogando-a nos prazeres. João escreve o Evangelho também para combater esse dualismo, de que a matéria é má e o espírito é bom, porque isso era muito perigoso. Se a matéria é má, então Deus não pode ter contato com a matéria. Porque um Deus bom não pode entrar em contato com algo que é mau. A matéria é má, Deus é bom. Logo, Deus não tem contato com a matéria. Isso dificulta uma doutrina que é inegociável na Bíblia. É dogma. Não é ponto de vista, é dogma, é doutrina. E que doutrina é esta? A da encarnação. Porque o que é a encarnação, senão Deus assumindo uma forma humana, de matéria? Então o pensamento gnóstico estava dificultando essa doutrina no seio da igreja, a doutrina da encarnação, que é essencial para tudo aquilo que nós acreditamos a respeito da pessoa de Jesus. A encarnação é essencial e inegociável, mas o gnosticismo dificultava a questão da encarnação, como dificultava a questão do poder criativo de Cristo, como dificultava a questão da ressurreição de Cristo. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre isso, mais sobre isso. Levando em conta, então, o raciocínio, a encarnação não aconteceu de verdade. O corpo de Cristo, como diziam os gnósticos, ele não era um corpo real, de sangue e carne. Ele era uma aparência. O que significa dizer isso? Que na visão gnóstica, que estava ganhando o corpo na teologia da igreja, Jesus Cristo não veio realmente em carne. Ele veio como alguém que parecia estar em carne. Era uma espécie de fantasma. Não teve corpo. Mas como é que você crucifica um fantasma? Como é que você fere as mãos de alguém que não tem carne e osso? Como é que um espírito, uma aparição, sangra? Outra coisa. Os gnósticos diziam, por exemplo, e aqui eles colidiam com a doutrina da criação, eles diziam que Deus não criou pessoalmente o mundo. Eu quero tentar traduzir para os irmãos qual era a visão gnóstica de Deus. Eles criam que havia um Deus perfeito, grande, absoluto, que não tem contato com nada que é mal. Esse Deus é perfeito, ele está isolado em algum lugar na eternidade, ele nunca teve e nunca vai ter nenhum contato com a matéria. Esse Deus, desse Deus vieram algumas emanações, que eram desdobramentos de Deus. E foram milhares, milhões ou bilhões de emanações. E cada emanação que vinha de Deus se distanciava mais de Deus. Ok? De modo que a última e mais distante e mais hostil emanação de Deus foi quem criou o mundo. Ok? E ele criou o mundo usando que matéria-prima? A matéria má. Porque na visão gnóstica, a matéria também existe desde sempre. Existe Deus e a matéria, um desassociado completamente do outro. Uma das emanações, ou melhor, a última delas, foi quem se apropriou dessa matéria-prima, má, corrupta, para fazer o mundo e os homens. E como eu disse, isso colide frontalmente com a doutrina bíblica da criação. Porque a Bíblia não coloca a criação como sendo algo que veio em resultado à ação de um espírito hostil ou de alguém que é mau. Mas a Bíblia coloca a criação como fruto de uma ação direta e pessoal de Deus. Deus foi quem criou todas as coisas
E isso se deu por meio da pessoa do Verbo. Quem é o Verbo? Veremos daqui a pouco. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que dá a ação efetiva ao sujeito. Quando Deus diz, haja, quem fez com que houvesse? O Verbo. O Verbo é Cristo. O Verbo executou as palavras ou as determinações de Deus, o Pai. Ele disse, haja. A palavra que está executando a ordem é Cristo. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são agentes ativos da criação. É só ler Gênesis de 1 a 3, pelo menos. Os três estão em atividade. O gnosticismo tirou, tanto de Deus quanto de Cristo, essa responsabilidade quanto à criação. Jesus, outro problema, dentro da visão gnóstica, Jesus era uma espécie de Deus inferior. Jesus era mais uma das emanações de Deus. Alguém numa posição intermediária, em termos de escala de emanações, ele estava meio que no meio. Ele não era tão bom quanto Deus, nem tão mal quanto o último emanado. Ele estava ali. Um semideus. Ok? Isso é perigoso? É perigoso tirar Jesus da sua posição de plenamente Deus? Perigosíssimo. É outra doutrina que não pode ser negociada nas Escrituras. O crente, escute isso, meus irmãos, não pode duvidar que Jesus é Deus como o Pai é Deus. Vocês estão me entendendo? Eu vejo que às vezes muitos crentes estão em dúvida, mas eu sei que Jesus é Deus, mas é um Deus ali um grau abaixo, não é isso? Eu sei que o Espírito Santo é Deus, mas é Deus ali 2 graus abaixo, não é isso? Não é isso. O crente que pensa dessa maneira não entendeu o que é a Trindade. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, são coeternos, consubstanciais, mesma natureza, essência, atributos e reticências. Aí o texto é longo. O gnosticismo dizia, não, Jesus não é Deus. Como esse Deus verdadeiro que está desassociado da matéria má é Deus. Na perspectiva agnóstica, o Deus verdadeiro não tinha nada a ver com a criação do mundo. E é por isso que João, ele começa o evangelho relacionando Deus a tudo o que foi feito. Ele começa criando essa relação direta entre Deus, o Verbo e a criação. E aí chegamos no texto que lemos. Eu julguei necessário demorar o tempo que eu demorei para chegar aqui, para criar esse pano de fundo, para os irmãos entenderem, primeiro, por que João escreve o Evangelho e por que, segundo, ele já começa direto nesse assunto. Sem rodeios, sem introdução. Ele vai direto ao ponto. E ele diz, no versículo 1 a 5, que Jesus Cristo é tanto o Verbo quanto é a luz do mundo. João inicia, no versículo 1 do capítulo 1, como lemos, afirmando que Jesus era a Palavra. A palavra no grego é logos. Cristo era o logos de Deus, a palavra de Deus. O verbo, repito, no grego é logos. E a respeito desse logos, o verbo, a palavra, João diz 2 coisas muito importantes. Primeiro, que ele, o logos, a palavra, o verbo de Deus, estava no princípio com Deus. No princípio com Deus. E quando João faz referência a essa expressão, no princípio, o que te vem à mente? Gênesis 1. No princípio. Criou Deus os céus e a terra. Onde esse princípio criativo está? Na eternidade. Não no tempo, na eternidade. Não está nesse tempo cronológico que conhecemos. Quando Deus inicia as obras de criação, Ele o faz na eternidade. Ele não faz no tempo. Nesse
início de todas as coisas, nesse princípio, Deus cria tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. Ambos numa condição de absoluta perfeição. Gênesis 1, absoluta perfeição. Gênesis 1, 2, nós já temos uma terra desqualificada, descaracterizada. Uma terra que não era como a feita no princípio. Mas nós não vamos entrar nisso porque vai fugir um pouco da nossa proposta. Mas no princípio, na eternidade, quando Deus cria todas as coisas, João diz, o Verbo estava com Deus nesse princípio. O Verbo estava com Deus. E quando João coloca que o Verbo, o Logos, estava com Deus no princípio, ele está expondo um atributo incomunicável de Cristo como Deus, que é o atributo da pré-existência. Antes que qualquer coisa existisse, inclusive o tempo, Jesus já existia com Deus. Entendido isso, queridos? Interessante que essa palavra com, ela sugere que Jesus estava no princípio, face a face, com Deus. Não, e é interessante que essa ideia de face a face com Deus não só coloca que Jesus estava com Deus na eternidade, quando foi decidido que deveriam ser criadas todas as coisas, mas que além de estar com Deus na eternidade, ele estava numa posição de igualdade com Deus. Face a face também no sentido de igualdade, mesma altura, mesma estatura, mesmo poder, mesma essência. Ele estava com Deus. Ele já existia antes do princípio, quando tudo foi feito. Cristo estava com Deus. Existindo com Deus de que forma? De forma plenamente perfeita. De forma associativa e de forma unificada. Segunda verdade que João já coloca aqui. Além da verdade de que ele estava no princípio com Deus, João reforça a verdade de que, ou expõe a verdade de que ele, o Logos, também era Deus. Vejam, João não está dizendo que ele foi feito Deus. João também não está dizendo que ele se fez Deus. João está dizendo, ele era Deus. João está afirmando, ele está atestando, ele está asseverando a plena deidade de Jesus. O fato de que Jesus é, sim, plenamente Deus. E sendo Deus, Jesus possui mesma natureza, mesmo caráter, mesma essência, mesmos atributos, mesma qualidade, mesmas características, etc. Ele é a imagem, como diz o autor aos Hebreus. Ele é a expressa imagem, a exata imagem de quem Deus é. E como nós dissemos anteriormente, o conceito do Logos, que era um conceito grego, que delineava o pensamento deles, dos gregos, dos gentios, fazia com que eles enxergassem essa questão do Logos de uma forma diferente da forma como os judeus enxergavam o conceito do Logos. Vou exemplificar. Para os judeus, o Logos era quem? A poderosa e inequívoca palavra de Deus, na visão judaica. O Logos era a inequívoca palavra, a poderosa e fiel palavra de Deus, a palavra indiscutível, a palavra infalível, a palavra viva, a palavra eficiente, por meio da qual Deus trouxe todas as coisas à existência. Agora, no entanto, para os gregos, a palavra, ela assumia o significado de razão.
O Logos era uma razão, o Logos era a mente de Deus. Que Deus? Esse Deus perfeito, isolado da matéria imperfeita. O Logos era a sua mente, a mente desse Deus. A mente qualificada de Deus. Que fez com que Deus criasse, que fez com que todas as coisas, melhor dizendo, elas tivessem um objetivo, um propósito. Os gregos olhavam para a forma como o mundo funciona e eles decifraram a verdade que há por trás disso. Existem leis normativas estabelecidas por uma mente que é inteligente. É esse logos, é essa mente racional que dá ao homem a capacidade de pensar, de avaliar, de criticar, de compreender, de raciocinar sobre todas as coisas. E mais adiante, no capítulo 1 do Evangelho, João procura mostrar que esse logos, que era visto pelos gregos como uma mente, a mente de Deus, se tornou homem. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Os irmãos conseguem entender isso? Ele consegue trazer uma grande verdade às suas duas audiências. Aos judeus ele procura mostrar que essa palavra infalível de Deus, que executa tudo que vem de Deus, se tornou homem. Mas aos gregos ele também diz, essa mente racional que pôs ordem em tudo o que existe, se fez carne. Então, tanto a um público quanto ao outro, ele conseguiu trazer a verdade de que houve uma encarnação. Seja daquilo que os judeus entendiam como palavra, seja daquilo que os gentios e os gregos entendiam como mente, como razão. No versículo 2, João destaca que o Logos, que é a palavra, é Jesus Cristo, ele estava com Deus no princípio. De novo, ele faz um traço forte em cima dessa verdade. Eu já disse aos irmãos que quando há repetição de raciocínio, de pensamento, de frase, de expressão na Bíblia, isso não é o autor querendo encher linguiça, isso é ênfase. Quer dizer que é algo importante, tem que ser verificado e chancelado, isso, ou melhor, tem que ser verificado e a isso nós devemos dar muita atenção. Então ele sublinha que o Logos, que é a palavra, estava com Deus no princípio. E no versículo 3 ele diz que foi por meio desse Logos, dessa palavra, que tudo veio à existência. Então esses dois versículos, eles nos mostram, versículos 2 e 3, que Cristo não só está antes da criação, como ele está à parte da criação. Ele está antes e ele está à parte. Então, traduzindo, o que quer dizer isso? É que Jesus Cristo é eterno. Por isso ele está antes. E ele é completamente distinto daquilo que ele criou. Por isso ele está à parte. Os irmãos conseguem entender isso? Jesus Cristo criou todas as coisas, mas não foi criado. Ele é a fonte originária de toda a criação, mas ele não teve origem. Isso é importante a gente entender. João procura mostrar também que Jesus é o Criador, que em unidade com Deus ele criou tudo a partir do nada. Pergunto aos irmãos, Gênesis 1, qual foi a matéria-prima que Deus usou para trazer todas as coisas à existência? Mas a matéria-prima, por exemplo, esse copo tem uma matéria-prima. Qual é? O PU, né? O poliuretano, que a gente chama de plástico. O sapato de couro de um dos irmãos aí tem uma matéria-prima, veio do couro do animal, né? Do boi, do jacaré. Mas qual a matéria-prima Deus usou? O banco veio da árvore. Essa madeira veio de uma árvore. Mas o que Deus fez no princípio veio de onde? Do nada. Deus fez tudo do nada. Ele não utilizou nenhuma matéria-prima para fazer as coisas. Exceto no caso do homem, que Deus usou uma matéria-prima. Qual foi a matéria-prima? A terra.
Mas no que tange ao que ele fez no princípio, ele não usou nenhuma matéria-prima. Ele fez tudo sem utilizar nenhuma matéria-prima. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Então ele criou tudo a partir do nada. Existem dois termos no hebraico, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre esses termos, porque são muito comuns quando a gente fala de criação. É bara e asa. No princípio criou, bara. Criar é bara. Deus fez o homem, ou criou o homem, é asa. O que é bara? É criar do nada, sem matéria-prima. O que é asa? Criar de algo que já existe. Deus criou tanto do nada, quanto criou, a depender do que foi criado, a partir de uma matéria-prima. Então, a forma como João apresenta Deus criando tudo a partir do nada, por meio da pessoa do Filho, desmentia o pensamento gnóstico, que dizia que Deus utilizou, sim, uma matéria pré-existente, e que era má. Mas Deus não utilizou. Versículo 4, João diz que em Jesus, tem que acelerar aqui porque falta muito pouco tempo agora. Diz que em Jesus estava o quê? Versículo 4, leia aí. A vida. Porque toda a criação tem vida? Porque a sua fonte tem vida. E qual é a fonte da criação? Deus. Cristo. Como ele tem vida, ele comunica vida. A criação não teria vida se o seu Criador não tivesse vida. Porque tudo que Jesus fez tem vida. Porque ele tem vida. Por isso João diz, nele está a vida. E não é só a vida a nível de fôlego, não é só vida a nível de existência, mas é também a vida a nível de eternidade. Porque Cristo, que detém a vida, comunica vida eterna. Não só vida, fôlego, não só vida, existência, mas esse Cristo que tem a vida e que é fonte da vida, comunica também vida eterna. E é por essa razão que o próprio evangelista, mais à frente, no Evangelho, apresenta Jesus como sendo aquele em quem nós devemos crer para ter a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Exato. O Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida. Só que quando João fala, a partir desse raciocínio, ele já está se referindo à vida eterna. Porque para se ter a vida eterna, que também está em Jesus, só se pode ter por meio da fé. A vida física que flui de Cristo não carece de fé. Mas a vida eterna carece de fé. Vocês estão me entendendo? Você precisou ter fé para nascer? Precisa ter fé para estar vivo? Não. Em termos de existência, fôlego, você não precisa. Mas para alcançar a vida eterna, que é outra qualidade de vida que também está nele, que é a vida, isso demanda fé. Além disso, além de ser a vida, a fonte, João também disse que ele é a luz dos homens. A palavra luz, eu quero que os irmãos enxerguem luz na Bíblia com outra perspectiva. Não sei se já pontuei isso aos irmãos, mas geralmente quando a Bíblia traz a ideia de luz, ela está falando de revelação. O Salmo, por exemplo, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O alvorecer, quando a luz aparece. Muita gente costuma dizer o seguinte, olha, você vai chorar ali durante a noite, mas quando chegar de dia, a sua vitória vai estar garantida, Deus já vai ter te dado aquilo que você precisava que Ele te desse. Esse salmo fala muito mais do que isso. Esse salmo, quando usa a expressão de noite, está falando de um tempo difícil, um tempo complicado de você transitar, de você se localizar, um tempo confuso. E quando ele fala que a alegria vem ao amanhecer, ele está falando de uma revelação.
Quer dizer que a gente vai atravessar na nossa vida, sim, fases confusas, conturbadas, difíceis, onde a gente não consegue se localizar adequadamente, mas vai vir de Deus uma revelação que vai nos levar a um lugar de plena vitória, quando for a hora. Os irmãos conseguem entender isso? Então, luz está intimamente ligada à revelação. Quando João diz que ele é a luz, ele está dizendo, ele é a revelação de Deus. Pode falar, gente. Onde se acha, onde se tem acesso, onde tudo é mostrado, onde tudo é revelado, é desvendado. Então, Jesus é a luz nesse sentido, ele é a revelação. Ele veio revelar quem? Essa é a pergunta-chave. Se ele é a luz que veio revelar, ele veio revelar quem? Ele veio revelar Deus. Ele veio mostrar o Pai. Vocês se lembram daquele episódio? Filipe chega para Jesus com muita ousadia e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta, a gente só quer ver o Pai. E Jesus responde o quê, Filipe? Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não perceberam que quem vê a mim, vê ao Pai. Por que Jesus disse isso? Porque ele é a expressa imagem de quem Deus é. Porque ele veio revelar o Pai. Essa é a sua missão como luz. Já estou terminando, irmãos. Quem é Jesus como luz? Ele é aquela luz que avança em meio às trevas. Aquela luz que resplandece no caos que as trevas promovem. E à medida que ele resplandece, à medida que ele enseja sobre as trevas, ele reprime o caos. Ele restaura a ordem das coisas. Jesus é a luz que resplandece, como João diz no versículo 5, nas trevas. Ou seja, quando João diz que ele resplandece nas trevas, ele está dizendo que as trevas não podem contê-lo. As trevas podem ser densas. As trevas podem ser fortes. Mas ele resplandece a despeito das trevas. Ele resplandece independente das trevas. Porque a sua luz, o seu poder, o seu brilho, a sua resplandecência é maior. O que são as trevas? A ignorância, o mal, a falta de conhecimento de Deus, o pecado. Assim como a luz, ela não pode ser resistida ou até mesmo extinguida pela escuridão. Jesus não pôde, não pode e nunca poderá ser resistido ou extinguido pelas trevas, ou pela maldade, ou pela ignorância. A sua luz, finalizo aqui, ela não só brilha a despeito das trevas, como ela também, à medida que avança, dissipa as trevas. E louvado seja Deus por Jesus que é a luz. Hoje nós estamos num lugar de claridade porque a luz brilhou. Hoje a gente não está tateando o mundo, tentando encontrar a verdade das coisas, porque tudo já está nu, patente aos nossos olhos. E é justamente porque essa luz, que é o Logos, que é a palavra, que é o Filho, que é Deus, brilhou e continua brilhando sobre o nosso entendimento. Irmãos, ore para Deus lançar a luz aqui dentro, por favor. Meu Deus, os irmãos não têm ideia do quão necessário é que haja luz aqui dentro, irmãos, no entendimento. Porque quando o entendimento está em trevas, meu Deus, é trágico. Ore para Deus lançar luz dentro da sua cabeça. Quando eu falo cabeça, não é cérebro, é entendimento. Para você enxergar a verdade de Deus. Amém, irmão Francisco? O irmão Francisco já falou uns 50 améns ali. É porque está na hora de acabar.
Semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui novamente. Hoje foi um pouco mais demorado na parte introdutória, conseguimos cumprir apenas 5 versículos, porque é o primeiro dia, mas eu creio que a partir da próxima quarta-feira a gente vai tentar cumprir pelo menos com um capítulo por quarta-feira, tá bom? A não ser que realmente o assunto demande mais atenção e mais cuidado. Mas não demandando, a gente vai tentar ficar aí em um capítulo pelo menos toda quarta-feira. Os trabalhos da semana seguem normalmente, meus irmãos. Sexta-feira, culto com círculo de oração, paralelo ao culto, nós teremos o evangelismo. Domingo pela manhã, 8h30, 8 horas, teremos o nosso café matinal. A partir de 8h30, no máximo 15 para as 9, nós estaremos aqui iniciando a nossa escola. E às 18 horas, um culto de louvor a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite tão especial.